Olá, gente, graça e paz, Eliade aqui, tudo bom? Semana passada a gente viu um pouco no vídeo anterior a respeito da dificuldade que nós às vezes temos de fazer aplicações práticas em alguns textos da Bíblia. Alguns textos são um pouco mais áridos do que outros, principalmente quando é um texto cujo estilo literário, digamos assim, é um estilo narrativo descritivo. E muitos dos textos do Antigo Testamento se encaixam nessa categoria. E aí, só um parêntese para ilustrar o que eu vou falar hoje, eu resolvi escolher dois textos para a gente fazer uma análise rápida aqui de como a gente pode tirar aplicações práticas desses textos. E também esse vídeo de hoje teve uma motivação. Na semana passada, a Thalita estava conversando comigo, Thalita é minha esposa. Thalita estava conversando comigo a respeito de uma colega dela de trabalho que não é cristã, não é evangélica, e teve interesse em começar a ler as escrituras. E as meninas da igreja estão estudando, estão lendo a Bíblia todos os dias, né, usando um planner, e eu acredito que elas estão no Pentateuco, se eu não estou enganado, Números ou Levítico, algum livro desses, que são livros mais difíceis de você ter aplicações práticas, tirar aplicações para o dia a dia de hoje, né? Como eu falei no vídeo anterior, para a gente não ficar apenas numa aula de história ou geografia antiga. E aí ela vê essa questão, será que ela começa por esse livro ou não? Já entra na metade desse caminhar, né? Aí a Thalita sugeriu ela começar pelo Gênesis, acho que ela falou isso, acho que sugeriu começar pelo Gênesis. Mas mesmo assim eu faria diferente, eu digo por experiência própria. Por muitos anos eu sempre comecei a ler a Bíblia do começo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Quando chegava em Levítico, torna-se muito maçante, não tenho como dizer de outra forma, né? A Bíblia é fantástica, é linda, é excelente, e a palavra de Deus no Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés, e o salmista no Salmo 119 ele exalta como é agradável e boa e perfeita a lei do Senhor. Mas a gente que não está naquele contexto, naquela cultura, alguns textos em particular são mais difíceis de ler mesmo, pelo menos para mim, né? Eu estou abrindo meu coração aqui. Então, Levítico e Números eram grandes dificuldades que eu tinha para eu ler. Levítico porque fala muito da lei, dos detalhes da lei, uma lei que em muitos casos não se aplica mais hoje na nossa realidade. É uma lei que era uma lei cerimonial, uma lei de rituais, de como determinadas situações deveriam ser enfrentadas na Israel antiga, né? Números é um livro ainda mais difícil. Por quê? Porque fala de genealogias, fala de censo, fala desse tipo de coisa. Então, como é que eu vou aplicar isso para a minha realidade de hoje? Então, o meu conselho particular que eu darei para a amiga da minha esposa e para qualquer uma pessoa que tenha interesse em começar a ler as escrituras comece pelos evangelhos. A pessoa principal das escrituras, o personagem principal é Jesus Cristo. Então, onde é que você vai ver a principal revelação dele? Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu ainda citaria entre esses evangelhos dois em particular, que é o livro de Marcos. O livro de Marcos, porque é o menor dos evangelhos, é o mais resumido, o mais condensado. Então é um livro bom para você começar. E o livro de João. O livro de João porque foi escrito pelo apóstolo João, que era um grande amigo de Jesus, era um amigo íntimo. Então, aquelas músicas infantis Pedro, Tiago e João no barquinho, é justamente porque Pedro, Tiago e João eram os melhores amigos de Jesus. Então, traz uma impressão muito pessoal do Filho de Deus, de Jesus Cristo, né? Então, uma vez que você começa a leitura da Bíblia pelos evangelhos, em particular por Marcos, João, aí você lê o restante dos evangelhos, Mateus e Lucas, lê o livro de Atos e vai seguindo o Novo Testamento. E só aí você volta para o Antigo Testamento. Essa é a minha maneira de ler a Bíblia. Eu, quando leio a Bíblia, eu sempre faço isso. Após muitos anos tentando, e sempre parando ali. E é engraçado porque eu sempre fazia, quando eu era adolescente, eu começava a ler Gênesis, Êxodo, aí morria. Aí pulava para o Novo Testamento. Tanto é que eu já li várias vezes mais o Novo Testamento do que a Bíblia toda, por conta disso, né? Porque o Novo Testamento se torna mais interessante, mais palatável e mais relacionável conosco na nossa realidade de hoje. Mas obviamente que eu não estou desprezando o Antigo Testamento aqui. E aqui eu vou voltar ao tema, que foi o mesmo tema que eu comecei na semana passada, como trazer aplicações práticas de determinados textos para hoje, né? E existem duas maneiras de você ler qualquer texto, você interpretar qualquer texto, e a Bíblia não é diferente nisso. Existe a maneira que a gente chama de indutiva e a maneira que a gente chama de dedutiva. A maioria das vezes que a gente lê as escrituras, a gente lê de maneira dedutiva, ou deve ler de maneira dedutiva. Por quê? A maneira dedutiva é que você sai de um contexto geral para um contexto específico. Como assim?
Como é que a gente lê a Bíblia? Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Eu sempre digo isso, lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Então, ler o texto é óbvio, né? Você está lendo ali. Explicar o texto é o quê? Você entender o contexto em que foi escrito, para quem foi escrito. Vencer alguns distanciamentos que eu falei no vídeo anterior. Distanciamento de cultura, distanciamento geográfico, distanciamento temporal e por aí vai. Para você entender a realidade em que aquele contexto está inserido, aquele texto está inserido. Para você não tirar aquele texto da sua origem, digamos assim, do seu alvo, do seu destino, do seu objetivo, e acabar se perder e cair em alguma heresia. Ou não entender o texto para a finalidade com que ele foi proposto. Né? O autor foi proposto, no caso, Deus inspirando o autor original. E aqui a gente está vendo no livro de Levítico, que eu vou já falar sobre ele, que foi o autor foi Moisés, né? Essa é a maneira dedutiva. E em terceiro lugar, você tirar a aplicação. Você lê o texto, você explicou o texto, você entendeu o contexto do texto e agora você vai aplicar as lições que você pode extrair daquele texto para a sua realidade, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, né? Eu faço isso também. Mas existe a maneira indutiva. A maneira indutiva, como é que funciona? É o contrário, você sai do específico, do particular para o geral. Isso é muito interessante nesses textos que eu vou ler agora, que é um texto que eu escolhi de Levítico e um texto de Números. Por quê? Porque às vezes você ir direto de uma maneira dedutiva para um texto desse, você não consegue tirar uma aplicação prática fácil. Você não consegue. Por quê? Você sai o indutivo é você tirar do particular para o geral. Então é você buscar princípios. Que princípios eu posso achar naquele texto? E aí é interessante. Por quê? Vamos lá, vou dar o exemplo para ficar mais prático. Levítico 1, de 1 a 6. Levítico 1, de 1 a 6 diz assim: Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: Transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto, de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o sangue. Eles o derramarão ao redor sobre o altar que se encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então a gente percebe aqui que é um texto narrativo descritivo, foi escrito por Moisés para o povo durante o êxodo, né, naquele período de 40 anos que eles passaram no deserto, num contexto onde eles adoravam o Senhor por meio de sacrifícios, de holocausto de animais, né, matar animais, na tenda do encontro, que era um tabernáculo, era antes de construir o templo definitivo em Israel, era uma estrutura provisória. Então, tendo esse panorama geral, a gente pode tentar tirar aplicações práticas. Mas como é que a gente tira aplicações práticas de um texto que fala sobre sacrifício, quando nós não fazemos mais sacrifício hoje em dia? Uma estratégia melhor é fazer como eu falei, fazer uma leitura indutiva, onde você sai do particular, no caso os sacrifícios, no caso os holocaustos, e parte para o princípio geral. Então, que princípios a gente pode tirar desse texto? Eu selecionei apenas 2 rapidamente aqui. Em primeiro lugar, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Em segundo lugar, Deus se importa com a maneira e a forma como o adoramos. Então, se a gente tem esses 2 princípios, que Deus é um Deus de ordem, em segundo lugar, que Deus se importa com a maneira e a forma como o adoramos, talvez fique mais fácil, à luz desse texto, nós tirarmos aplicações para a nossa vida de hoje. Então, que aplicações, como exemplo, eu estou falando aqui novamente como exemplo, uma maneira bem rápida, né? A gente pode fazer para a nossa realidade, trazer para a nossa realidade de hoje. Em primeiro lugar, que nós não podemos fazer um culto de qualquer jeito. Nós não podemos fazer um culto de qualquer jeito, porque Deus se importa com a maneira como a gente faz o culto. Em segundo lugar, nós não podemos fazer um culto em qualquer espírito. Não é só de qualquer forma, a maneira como a gente faz, o método, digamos assim, a liturgia, mas o nosso espírito. A gente não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Tá entendendo? Então fica mais fácil de você tirar uma aplicação prática para a nossa realidade de hoje, de uma maneira que o Evangelho, a palavra de Deus de modo geral, se torne relevante para nós hoje, se nós fizermos primeiro uma leitura indutiva de um texto desse. E aí então a gente desce para as aplicações. E aí, para encerrar, eu vou fazer mais um aqui em relação a Números 1, que é outro texto também difícil. Eu estou falando aqui 2 textos difíceis que eu mesmo acho, na minha experiência pessoal, né? Mas como eu falei, existem outros. Então, Números 1,
Olha só o que diz aqui Números 1, a partir do verso 5. Estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, não é Eliade não, viu? Filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, e aí ele continua uma série de pessoas aqui que ele vai citando um a um, ao ponto que você parece que vai dormir quando lê o texto bíblico. Mas com todo respeito, gente, eu estou brincando aqui, mas com todo respeito. A gente faz análise aqui indutiva desse texto, porque, novamente, como é que você tira uma aplicação prática disso aqui de cara, de pronto? Às vezes se torna difícil. Mas aí quando a gente faz uma leitura indutiva buscando os princípios, que princípios eu encontro num texto como esse? Em primeiro lugar, que Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional. Em segundo lugar, que família é propósito de Deus. É propósito de Deus para a humanidade, para nós seres humanos. E aí, uma vez que eu tenho esses princípios, a gente parte para a realidade de hoje. Então, Deus é um Deus que se importa com quem nós somos. Deus se importa comigo, com você. Em segundo lugar, Deus se importa comigo, não só comigo como indivíduo, mas com a minha família. A minha família importa para Deus. A família continua sendo importante para Deus e propósito de Deus no século XXI, na nossa realidade de hoje. Amém? Então essa era só um pequeno vídeo, esticando um pouco mais o assunto da semana passada. Amém? Que Deus nos abençoe.